Olá, irmãos e amigos. É uma grande alegria e privilégio que nós temos de parar um pouco no nosso dia para lermos e meditarmos a respeito daquilo que a palavra de Deus nos ensina. O texto da nossa devocional está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, em que é dito o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Aqui nós encontramos uma orientação bem clara e objetiva do apóstolo Paulo a respeito de como deve ser a vida de oração daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. É importante nós tratarmos a respeito de oração nos dias que temos vivido de pandemia e de grande incerteza a respeito do futuro. Por vezes temos falado com amigos e muitas vezes aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e eles têm pedido orações, pedindo para que a gente ore em favor da família deles, pedindo para que a gente ore a respeito do futuro, das dificuldades que possivelmente chegarão após esse momento. Mas o fato é que as pessoas têm reconhecido a necessidade da oração. E é importante nós falarmos sobre esse momento em que as pessoas têm pedido oração, porque as pessoas pedem oração quando elas reconhecem que são fracas, que elas não têm mais capacidade de reverterem alguma situação, elas não têm como resolver o problema. E de fato a oração é uma expressão da nossa dependência e necessidade de Deus. Aqueles que são altivos, que são autossuficientes, esses não se colocam diante de Deus em oração. A Bíblia por vezes fala a respeito daqueles homens que se colocaram na presença de Deus em oração. Nós podemos nos lembrar do profeta Daniel, podemos nos lembrar também do apóstolo Paulo, mas o exemplo supremo de homem de oração é o Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar daquele episódio em que os seus discípulos pediram para que ele ensinasse como eles deveriam orar. Obviamente, ao olharem para o seu mestre, eles percebiam que eles oravam muito pouco e que precisavam aprender a forma correta de orar. Bem, quando nós falamos a respeito de oração e paramos para analisar a nossa própria vida, nós encontramos uma insatisfação dentro de nós. Todos aqueles que olham para a sua vida de uma maneira bíblica, olham à luz da Bíblia e diante dessa orientação da perseverança na oração, nós podemos olhar para nós mesmos e dizer que ainda estamos aquém daquilo que nós devemos ter como vida de oração. Alguns até conseguem ter uma vida de leitura da palavra, se dedicando ao estudo da Sagrada Escritura, mas quando nós falamos a respeito de oração, nem todos são bem-sucedidos. Na verdade, a oração pode até parecer simples, mas talvez seja uma das tarefas mais complexas que nós temos enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo. E aqui nós encontramos basicamente duas orientações do apóstolo Paulo a respeito da oração. Primeiro ele fala que nós devemos perseverar na oração. Mas o que pode nos levar a perseverar na oração? Primeiro, nós reconhecermos quem nós somos, que nós somos fracos, que nós dependemos de Deus. Enquanto nós não tivermos isso bem claro diante de nós não teremos uma vida de oração constante. Claro que situações como a que nós vivemos nos faz ver isso de maneira mais límpida. É claro para nós que nós somos fracos diante até mesmo de um vírus. Mas então, quando nós olhamos para a glória e o poder de Deus, nós nos sentimos da maneira correta, fracos e necessitados do Senhor. Então nós precisamos perseverar diante da realidade daquilo que nós somos. Mas há algumas desculpas que as pessoas têm dado para que elas não tenham uma vida perseverante de oração. Algumas dizem que não tem tempo, outras dizem que não sentem nada no momento de oração. Bem, nós sabemos que a questão do tempo é aquilo que nós priorizamos. Se nós temos como prioridade uma vida de oração, certamente nós iremos encontrar tempo para pararmos e buscarmos a presença do nosso Deus. Mas sobre aquilo que algumas pessoas falam, que não sentem nada a respeito no momento que estão orando e por isso que elas não oram muito, é justamente ao contrário que nós devemos pensar. Apesar de nós não sentirmos nada, aí sim que nós oramos. Nós oramos não com base naquilo que nós vemos ou sentimos, mas nós oramos com base naquilo que a palavra de Deus nos promete. A palavra de Deus nos promete que se nós orarmos da maneira como nos é instruído pelo Senhor, com o coração quebrantado,
humilde. De fato, o Senhor nos escuta. E nós oramos nessa certeza de que, apesar dos nossos sentimentos pecaminosos, de nós não estarmos sentindo tantas vezes absolutamente nada em oração, nós iremos perseverar, apesar do nosso sentimento. Mas há uma segunda orientação dada pelo apóstolo Paulo. A primeira orientação é para que a gente seja perseverante na oração. A segunda é que nós devemos fazer isso, ser perseverantes na oração, vigiando com ações de graças. A ideia aqui do apóstolo Paulo é que para nós, enquanto nós estamos buscando a presença de Deus em oração, nós devemos estar atentos para a necessidade de estarmos agradecendo a Deus enquanto oramos. Vejam, quando nós falamos de oração, dos pedidos de oração logo no início da nossa devocional, eu me referi a pessoas que pedem a nós para que oremos a Deus pedindo bênçãos pelas vidas delas, pedindo para que abençoe as famílias delas. E de fato nós podemos orar ao Senhor pedindo, apresentando as nossas súplicas diante de Deus. Mas só de fato quem tem um coração grato é que chega diante de Deus, estando atento para todas as bênçãos que Deus tem nos dado. E então, queridos, é importante que a gente tenha no nosso coração a disposição na oração, não apenas de pedirmos, chegarmos constantemente diante de Deus em oração, não só para pedir, mas para agradecer. Eu sei que estamos passando por dias difíceis, mas se nós lembrarmos quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, nós ficaremos felizes e iremos nos lembrar da salvação em Cristo Jesus, do lar que Ele tem nos dado, do pão diário, de tantas bênçãos que Ele tem nos dado. E principalmente para que em nossos dias de tantas incertezas e dificuldades possamos ter certeza em nossos corações. Nós temos a certeza que Deus rege absolutamente tudo, de que Ele controla tudo. Nós temos a certeza da segunda vinda de Cristo, nós temos a certeza de que Ele cuida das nossas vidas. Por isso, eu quero, primeiro, estimular você a ser perseverante na oração. Não deixe que a falta de satisfação, que o esmorecimento tome conta do seu coração, mas seja perseverante na oração. Mas não deixe também de, no momento que você estiver diante de Deus em oração, estar agradecendo a Ele por tantas bênçãos que Ele tem lhe dado. Certamente você pode parar e lembrar das bênçãos que Ele tem lhe dado de maneira particular e também tem dado para a vida da igreja dele. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa utilizar desses momentos de quarentena em que você pode ficar um pouco mais em casa para poder ler a palavra e, após ler a palavra, ter momentos de deleite na presença do Senhor em oração. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente e que em breve nós possamos estar juntos como igreja do Senhor cultuando o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos.